adorar o rápido, Senhor. Viu? Pai, Senhor, irmãos, eu até ia falar, pastor, deixa para o próximo, não tem problema, mas eu me sinto muito grata a Deus, eu preciso agradecer a Ele. Tem que ser hoje, né, Dan? Tem que ser hoje, porque, na verdade, eu disse lá em casa que eu ia contar a bênção depois de 3 meses só. Porque os irmãos sabem que em 2021 eu fui demitida da empresa, né? A empresa começou o ano ruim, perdendo o projeto, e aí todo mundo foi demitido, e eu também vi isso como uma bênção de Deus na minha vida, para eu poder ficar com a Beatriz. Mas assim, ao longo dos meses, as pessoas iam entrando em contato comigo. E aí, você já está querendo voltar? Eu falei, ainda não, eu tô curtindo a Beatriz, está sendo bom para ela está se desenvolvendo, eu estou com ela. E foi passando. Aí eu falava, ai, Tiago, a menina me ligou de novo. Aí o Tiago um dia falou assim, olha, porque ele sabe que um momento eu ia querer voltar, né? Ele falou, não fala não, fala a sua condição, assim, o que daria para você. E aí, quando em fevereiro uma amiga minha me ligou, falou assim, posso te ligar? Eu falei, ela vai me ligar porque ela quer oferecer alguma vaga lá para mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei do Tiago falando. Aí ela ligou, a gente ficou conversando, e aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu não estava pensando em voltar agora, eu ainda... A Beatriz demanda tempo para as coisas da fono que eu faço com ela, de estar ali perto com ela. Não é uma criança que se larga, é uma criança que, a Thaís vê, né, minha mãe, ela pede atenção, ela é uma criança o tempo todo, a gente está com ela, se não é um é outro. E aí eu falei, eu não consigo trabalhar essas 8, 9 horas e tal. Eu falei, mas seria bom eu voltar, enfim. Ela falou, olha... a gente está muito difícil encontrar pessoas no mercado que conheçam o negócio, que conheçam o sistema, então eu vou conversar com o pessoal aqui. E aí ela conversou no banco e conversou com a gerência dela e eles aceitaram um período diferenciado, que eu nunca vi o pessoal trabalhar em um período diferenciado. E aí eu fui vendo a mão de Deus nisso, né? E eu falei, mas tem outro problema, viu? Porque em março o Tiago tira férias e a gente já tem uma viagem programada, porque eu estava pensando em procurar emprego no fim do ano. E aí ela falou, não tem problema, a gente vê para começar em abril. E no fim, abril virou maio, e foi Deus também, porque em abril o Tiago teve aquele problema, ficou internado. Eu estaria começando a trabalhar e ele internado, ia ser uma loucura. E Deus é tão maravilhoso. E ainda assim eu falei, Thaís, só não fala pra ninguém, viu? Porque eu só vou contar daqui 3 meses, porque eu tenho medo de não passar na experiência. Fiquei quase 2 anos, a gente esquece as coisas, perde o ritmo, é horrível quando você volta. Mas eu voltei dia 2 de maio, comecei. Tem sido meio difícil assim, mas eu tenho lutado. E aí o que eu me lembrei foi assim, eu fiquei 21 anos trabalhando direto, 21 anos nessa área. E quando eu comecei lá atrás, no estágio, foi tão difícil. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta disso, esse negócio não é para mim. E a minha mãe orou tanto por mim. E ela falava assim, pede sabedoria para Deus que Ele vai te dar. E esses 21 anos eu sempre pedi. Cada momento assim difícil que eu falava, meu Deus, eu não sei isso, como que eu vou fazer isso? E aí era a oração, era pedindo sabedoria, e depois eu falava, ai Jesus, obrigada, deu certo. E eu vivi isso de novo, tão forte, sexta e sábado e hoje. Porque eu já estava atrasada, porque eu perdi o ritmo, né? Então, assim, estou fazendo as coisas mais devagar. E aí, eu tinha que ter entregue na sexta, eu não consegui. Eu não entrei em desespero. E a minha oração de manhã, na sexta, que eu falei que o meu cantinho da oração mudou no quarto, porque agora o quarto tem uma mesa para eu trabalhar, então mudou. Mas aquele cantinho da oração está tão especial. E eu lembro de uma pregação do Josué, do pastor Josué. Falou assim, a gente tem que se prostrar. Eu lembro da Andréia falando tantas vezes, a gente tem que se prostrar. E na sexta, irmãos, eu perdi o tempo também, porque normalmente eu fazia isso antes. Logo no começo eu falava, Jesus, se eu não estiver vendo alguma coisa aqui que está errado, me mostra. Orei tantas vezes, Deus tantas vezes me respondeu. E de novo eu falei, Jesus, eu estou incomodada, se tem alguma coisa que está errado aqui, vai dar problema, me mostra. E eu me prostrei, supliquei ao Senhor e comecei a trabalhar. Aí à tarde, parece que meu olho abriu assim, eu falei, meu Deus, está errado. Eu falei, isso está errado, vai dar problema, meu Deus. E aí eu não consegui achar uma solução.
Falei, Tiago, quando você chegar hoje, você vai ficar com a Beatriz, tá bom? Porque o pastor Natanael vê lá, ele fala, essa aí é fera. Eu falei, essa é fera. Porque a gente janta, deu banho e tudo, aí eu falo, e agora, Bia, o que a gente vai fazer? Querendo que ela fale, vamos subir para dormir. Ela fala, vamos brincar. Ela é assim, né, o tempo todo. Eu falei, então você vai chegar, vai ficar com a Beatriz, porque eu vou voltar a trabalhar. Eu preciso achar uma solução. E aí, eu olhei aquilo, fui tentando, fui fazendo desenho ali, eu falei, não está fluindo isso. Mas não me desesperei, eu falei, Tiago, amanhã é assim, vamos seguir o planejado, você vai estar o dia inteiro fora. De manhã eu vou ficar com a Beatriz, à tarde eu vou para a convenção. Domingo não tem escolinha, olha só, eu vou acordar e vou focar aqui, eu vou ter que, porque pelo que eu estava entendendo, eu ia ter um retrabalho de uns 2 dias, pelo menos, para mexer em tudo de novo que eu tinha feito. Aí eu falei assim, vou ficar tranquila e vai acontecer isso. Mas para amanhecer ontem, eu tive um sonho, como muitas vezes Deus já fez isso comigo. E aí eu sonhei e veio claro para mim assim, ó, o que eu precisava fazer. E aí eu ainda falei, ai Tiago, eu tive uma inspiração divina, Deus me mostrou, mas eu fiquei tão curiosa, eu queria fazer isso, mas eu falei, não vou nem abrir esse computador hoje, é só amanhã. E irmãos, a hora que eu abri hoje, que aí eu coloquei e fiz a prova e a contraprova, deu certo. Os irmãos podem até não entender e tal, mas Deus é o maior analista de sistemas que eu já conheci. Tantas vezes Ele fez isso comigo e me ajudou. E eu estava trabalhando, eu tinha já deixado o computador no quarto da Beatriz, porque de sexta e sábado a pessoa dorme com a gente, é o combinado, ela fica toda feliz de dormir com a gente. Então ela estava dormindo lá, eu saí do quarto, fui para o quarto dela e fui trabalhar. E aí eu ajoelhei de novo lá e eu falei, Jesus, eu não tenho como te agradecer, a tua bondade, porque eu ia ter que trabalhar hoje o dia todo. E amanhã ainda justificar, ai gente, perdi o prazo, né? Desculpa, é tão chato, né? E Deus foi tão bom e misericordioso comigo. Deus, Ele dá sabedoria pra gente, Ele salva a gente mesmo nas situações difíceis. Eu precisava só agradecer. Eu vou cantar bem rapidinho, só uma vez um hino, porque eu lembrei dele. Bem rapidinho, Thiago, bem rapidinho. Os irmãos podem louvar comigo? Eu estou no momento lembrando de hinos muito antigos. A gente entrega a idade, né, irmãos? Podem louvar a Deus comigo.